E quando Donald Trump diz que não será necessária uma ação militar, está a referir-se ao quê? Bem, eu creio que ele acha que essa ação não será necessária porque ele acha que vai conseguir vergar a Dinamarca. Ou seja, a ideia central aqui é essa. E ele disse, bem, nós ouvimos lá há pouco, em alguma medida isto não é um problema para a NATO, porque quando os Estados Unidos tiverem a Groenlândia vai ser mais protegida e a NATO vai ser mais forte. É aquilo que Donald Trump diz. E repara, Bruna, temos que lhe dar razão. Donald Trump, neste caso, não está a mentir. Se os Estados Unidos da América conseguirem apetrechar a Groenlândia e a Groenlândia passar a fazer parte da nação norte-americana, isto não vai enfraquecer a NATO. Isto vai enfraquecer a Dinamarca. Ou seja, aqui é o problema, nós temos que nos recordar sempre que a NATO é uma organização internacional, os Estados soberanos escolhem entrar na NATO e podem também escolher a um determinado momento sair. Aquilo que poderia acontecer caso Donald Trump avance para a toma da Groenlândia é que a Dinamarca, em protesto, usando a sua soberania, poderia-se retirar da NATO. Podia dizer, não, o líder da NATO, que é o líder tácito, a América, está a ter um comportamento que nós vemos como inaceitável e por isso mesmo a Dinamarca retirar-se-ia da NATO. Agora tu perguntas, então mas a Dinamarca, se fora da NATO, isso não enfraquece a NATO? Bem, eu acho que o flanco do Ártico está essencialmente coberto pela Noruega. Por isso nós aqui temos uma realidade que continuava a ser uma realidade com um país escandinavo importantíssimo, que não seria a Dinamarca, mas a Noruega, em alguma medida, conseguiria continuar a fortalecer naquela zona o Ártico e a Aliança Atlântica. Aqui, claro, isto seria um cenário extremo, mas a Donald Trump, nós não podemos descartar isto. Nós sabemos, e falámos disso não há muito tempo, Bruna, que ele capturou um presidente em exercício, Nicolás Maduro. E por isso mesmo, Donald Trump está habituado a atravessar linhas vermelhas. Isto seria a maior crise da NATO desde a sua criação? Eu creio que sim, mas Donald Trump poderá, de facto, avançar nesta situação. Nós não podemos descartar. Parece que agora estamos a entrar numa fase de menor relutância entre os aliados e parece que o consenso está mais próximo. No entanto, parece-me que é prematuro dizer que esse consenso já foi alcançado. Donald Trump disse também, entre várias coisas, e fala aqui da questão da NATO, como referias, e ele acaba por dizer, podemos dizer que sim e nós ficaremos agradecidos, ou podem dizer que não e nós iremos lembrar-nos disso. É que uma forma de pressão política ou uma ameaça diplomática quando Donald Trump diz uma afirmação destas? Eu creio que sim. Eu creio que Donald Trump aqui está a tentar fazer pressão nos seus aliados. Os aliados europeus, nas últimas décadas, permite-me a expressão, meteram-se um bocado à sombra da bananeira e investiram cada vez menos na defesa. Houve uma grande querela, já neste século, a dizer, bem, os exércitos têm que ser cada vez mais especializados, têm que ser cada vez mais circunspectos. Houve um desinvestimento generalizado no armamento e na defesa no geral em vários países da NATO. E Donald Trump faz aqui esta pressão. Donald Trump, que agora aqui, lembrando-me também da questão de um dos discursos que aconteceu em Davos, teve lá um dos seus aliados e lá está. Enquanto ele ataca a Europa, nas Américas, e aqui a noção de Américas, ele tem outros aliados. Estou a pensar em Javier Milei, que discursou também em Davos, e aquela ideia, ou seja, Milei a dizer que, como Trump, ou seja, ele aprendeu isto com Trump, está a combater o socialismo e o wokeismo. Ou seja, esta ideia que nós vimos no ano passado J.D. Vance falar na Baviera, que chocou muitos aliados europeus, que a Europa e as elites europeias, uma parte delas, está gangrenada por esta ideia progressista, wokeista, socialista, e isto é muito mal visto nos Estados Unidos da América, e Donald Trump, por causa disso, procura apoiar-se noutro tipo de aliados. Milei é um, mas ele tem outros, ou seja, existe também a possibilidade de termos uma mudança na eleição da Colômbia.
que é um país vizinho da Venezuela, como bem sabemos, e Donald Trump, com o retorno à doutrina Monroe, é capaz de ter um interesse mais focalizado nas Américas e, em alguma medida, deixar a Europa, principalmente a Europa de Leste, um pouco ao Deus dará. Ou seja, é aquela ideia que os Estados Unidos da América têm que conter a Eurásia, e aqui o elemento fundamental da Eurásia seria a Rússia no cenário da Europa de Leste. No entanto, uma contenção não é a mesma coisa daquilo que os anglófonos chamam um rollback, ou seja, um andar para trás. Uma contenção é, nós escolhemos uma linha onde é preciso conter, ou seja, a Rússia não pode avançar daqui, mas ao mesmo tempo não é fazer a Rússia recuar. E nós sabemos que, ao contrário da administração de Joe Biden, que pensou e tentou conceber fazer a Rússia recuar naqueles 4 oblasts que anexou, a administração de Donald Trump, face ao fait accompli, verificou que não vai conseguir fazê-lo e por isso mesmo quer manter a linha, quer fazer containment, não rollback. Muito bem. Quando Donald Trump fala nesta declaração e se refere a que todo o dinheiro, sangue, suor e lágrimas está a transformar a NATO numa relação de créditos e dívidas? Bem, os Estados Unidos da América têm uma grande pujança e uma grande lógica do crédito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós tivemos a Europa em grande medida destruída nesse conflito e foi a partir daí, Bruno, ou seja, há menos de um século que os Estados Unidos da América se transformaram na primeira potência mundial. Nós tivemos na questão do crédito uma transição, ou seja, nós tínhamos como uma grande praça Londres, a City em Londres, e esta grande praça em alguma medida cruzou o Atlântico e passou a ser Wall Street em Nova York. Ou seja, nós sabemos que Londres continua a ser uma das maiores praças financeira e tudo mais, mas de facto os Estados Unidos da América adotaram em parte isso do Império Britânico. Ou seja, eu não creio que aí Donald Trump marque um corte decisivo com os presidentes que o antecederam. Nós temos também que nos relembrar que nós nunca podemos falar de crédito, da questão comercial e da questão monetária, excluindo a questão monetária. E aqui há um ponto fundamental, que foi o Nixon Shock de 1971, quando o dólar deixou de estar indexado ao ouro e passou, em alguma medida, a ser o petrodólar. Ou seja, foi a questão do petróleo, e nós sabemos que isso é algo que está sempre na cabeça de Donald Trump, esta questão do petróleo, esta questão comercial, e os Estados Unidos da América detêm, de facto, uma primazia na realidade do crédito mundial e, em alguma medida, estão a ser disputados nesse campo pela China. Aqui nunca nos podemos esquecer, nós estamos a falar muito nestes tempos da Groenlândia, da Venezuela, ou seja, do hemisfério ocidental, mas de facto os Estados Unidos da América, nas ações que tomam, têm sempre a China a pensar. E repara que em Davos, Trump mencionou a China. Disse, bem, estes painéis solares e isto tudo, os europeus são um bocado parvinhos, compram isto está em todo lado pela Europa, mas quem vende é a China. Ou seja, Donald Trump aqui muito claro, nesta batalha comercial com os chineses, sempre a ter Pequim no canto do olho. Ou seja, nós aqui não podemos nunca excluir a capacidade chinesa, que é uma capacidade que está a disputar a primazia norte-americana em alguns campos. Ou seja, muitos analistas dir-te-iam que, em alguma medida, a China economicamente já ultrapassou os Estados Unidos. Não ultrapassou os Estados Unidos nem como influência cultural, nem militarmente, nem em grande medida também juridicamente, mas, em alguma medida, economicamente, a China já estaria à frente. E Donald Trump, quando atua no mundo, está sempre a pensar na China. Muito bem. Olhando agora para outra questão, no Médio Oriente e o Conselho de Paz, que muito se tem falado para Gaza, Donald Trump hoje fez várias críticas à Organização das Nações Unidas. A ONU tem de facto falhado ou está limitada pela falta de vontade política dos Estados-membros? Bem, o problema da ONU aqui é que nós temos dois grandes grupos dentro da ONU. Temos a Assembleia Geral e temos o Conselho de Segurança. A Assembleia Geral continua a trabalhar decentemente, mas já desde o início da criação da ONU, nós tivemos uma realidade que é uma realidade não vinculativa. O que é que isto significa?
as resoluções que passam, Bruna, na Assembleia Geral das Nações Unidas são em alguma medida políticas, porque elas não são vinculativas à luz do direito internacional positivo existente. Contrariamente às do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essas sim, à luz deste direito internacional, seriam vinculativas. Qual é que é o problema? Mas isso é um problema que está lá desde a incepção. E nós vimos-lo várias vezes já no tempo da Guerra Fria. É que os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas têm poder de veto. Quais são eles? A China, a Rússia, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos da América. E este poder de veto faz com que a instituição, em alguma medida, fique bloqueada. Porquê? Porque quando há algo que toca nos interesses fundamentais de uma destas 5 nações, esta nação nunca hesita e, poder de veto, vetam a resolução. É verdade que muitos idealistas dizem que a ONU tem falhado. A minha análise é mais benigna. Eu acho que a ONU continua a desempenhar um papel fundamental. Por exemplo, nós vimos isso na ajuda que é dada aos habitantes da faixa de Gaza. Existem algumas instituições dentro da ONU que continuam a fazer o seu trabalho. Existem profissionais dedicados que vestem a camisola todos os dias e com sangue, suor e lágrimas tentam tornar este mundo um bocado menos difícil para aqueles que mais sofrem. E Donald Trump, lá está, mais uma vez tem aqui uma ambiguidade, porque se é verdade que ele diz isso que disseste das Nações Unidas, ele diz também que não quer que este tal Conselho da Paz vá servir como substituto das Nações Unidas, porque disse que as Nações Unidas têm imenso potencial. E aqui vemos que Donald Trump percebe também os limites de tentar fazer algo de paralelo às Nações Unidas. Ele percebe que, em alguma medida, é notório que as Nações Unidas continuam a ser um fórum internacional onde as pessoas se juntam para debater os grandes temas do nosso mundo. Não são perfeitas, mas eu acho que são melhores do que a antecessora das Nações Unidas, a Sociedade das Nações.